Bruna Simões Pessoa de Queiroz é cofundadora e presidente da Usina de Arte, um projeto que articula arte contemporânea, educação e desenvolvimento social na Mata Sul de Pernambuco. Desde 2015, atua na transformação do território por meio de iniciativas culturais, geração de renda e valorização da comunidade local. Apaixonada por arte contemporânea, dedica-se à construção de experiências que conectam criação artística, paisagem e impacto social. Orandi Momesso, há mais de 50 anos, dedica-se a estudar, colecionar e promover a arte brasileira, ampliando o acesso do público a artistas fundamentais, inclusive nomes por vezes esquecidos. Realizou doações expressivas a instituições como Pinacoteca, MASP, dentre outras, fortalecendo o patrimônio cultural do país. Idealizador do PArte, Parque Geminiano Momesso, consolidou um dos mais relevantes espaços culturais a céu aberto, unindo arte, educação e preservação ambiental como legado para a sociedade. Regina Silveira é de Porto Alegre, mas vive e trabalha em São Paulo. Sua pesquisa artística questiona as formas tradicionais da representação visual, levando-a a trabalhar novas possibilidades de meios e significações. Suas obras exploram o espaço arquitetônico e contextual, geralmente operando por meio de narrativas gráficas para causar deslocamento da percepção e estranhamentos, com base na experiência comum dos espaços que virtualmente modifica. A artista é conhecida por sua pesquisa sobre os princípios da perspectiva, suas distorções e estudo das sombras, que emprega em grandes instalações site-specific e, sobretudo, por seu uso variado de meios, que incluem não apenas gravuras, porcelanas, tapeçarias e recortes laminados, como vinil recortado digitalmente, projeções luminosas, videoinstalações e realidades virtuais e aumentadas. Antônio Gonçalves Filho é diretor cultural da Galeria Almeida Dale e autor de livros sobre arte brasileira como Pintura Primeira Individual, Cinema, A Palavra Náufraga e Fotografia, livros sobre obras de Mário Cravo Neto e Cláudia Jaguaribe, entre outros. Foi editor do Caderno 2 do jornal O Estado de São Paulo, do Caderno Aliás, do mesmo jornal, e editor do Caderno de Cultura do Valor Econômico, entre outras atividades. Vou passar a palavra agora para o Toninho e boa conversa. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, Bruna. Boa tarde, Orandi. A gente está diante de duas pessoas que têm lutado muito pela divulgação da arte brasileira. O Orandi eu conheço há pelo menos 40 anos e há 50 anos que ele é colecionador. Tem uma das melhores coleções que eu conheço e que essa coleção agora vai ficar disponível no Parque Geminiano Momesso do Paraná, que deve ser inaugurado no segundo semestre, se tudo correr bem, em outubro, né? É um parque com mais de 1,5 milhão de metros quadrados, que já tem mais de uma centena de esculturas já no parque, e vão ter 11 espaços diferentes, entre os quais já estão instalados do Ângelo Venosa, da Iole de Freitas e mais 3 pavilhões, né, Orandi? A Bruna é uma lutadora lá em Pernambuco. Ela reformou uma antiga usina que foi fechada em 98, né? Em 98 era uma usina, a maior usina de açúcar que existia em Pernambuco. Ela foi fundada em 1929, em 1950 ela estava em atividade ainda, né, em grande atividade, e eles reformaram a usina e construíram também um parque enorme lá, onde tem inclusive uma instalação da Regina Silveira, que fez parte da Bienal de São Paulo. Era uma peça da Bienal de São Paulo de 2021, não é isso? É uma peça muito incrível, assim, recebeu várias manifestações da imprensa, enfim, vários estudos sobre essa peça. Era uma peça sobre a violência no Brasil e essa peça agora faz parte do acervo da Usina de Arte. Bom, eu queria falar só um pouquinho, fazer um prólogo aqui para falar como é que surge essa questão da grande escala, né? A gente tem que retroceder um pouco até a história do início do impressionismo, quando Manet faz o Le Déjeuner sur l'herbe, e o Déjeuner tinha a mesma medida da liberdade guiando o povo do Delacroix. O que o Manet faz não era uma provocação, era assim, uma provocação no sentido de você pegar uma pintura histórica e transformar essa pintura, essa mesma dimensão
numa história particular, privada, que chocou Paris na época, em 1863, e essa questão da escala era uma questão que o Robert Smithson, que era um dos grandes nomes da land art, definia como a verdadeira arte, que ele falava que o tamanho define o objeto, mas a escala define a arte. E então, quando a gente fala em grande escala, a gente não fala só em trabalhos monumentais que foram feitos para impressionar as pessoas com um parque de diversão. A gente fala que essa escala, de fato, tem um sentido quando você faz uma colher de ponte, como o Clyde Ludermurray fez na época da arte pop, né? E a arte pop foi de fato a grande incentivadora da produção dessas obras de grandes dimensões, né? Só para fazer um prólogo, assim, a gente tem uma obra aqui do Tomás Sarraceno, que é um artista argentino de 1973. E aí existe essa questão da arte como diversão, como parque de diversões, né? O Tomás Sarraceno, ele cria projetos que são essas biosferas flutuantes, onde você pode entrar dentro dessas biosferas, como se entra dentro de uma geodésica do Buckminster Fuller. Então, ele tem esse aspecto lúdico, que também é dividido por outro argentino, que a gente vai ver logo a seguir. A gente vai ver agora, na próxima imagem, tem outra obra do Sarraceno, que lembra um pouco aquelas ligações em metal que a Gego fazia, né? Só que em grande escala. E passando um pouquinho a próxima imagem, a gente vai para outro argentino. Não, esse aqui ainda é o Tomás Sarraceno. São obras do Tomás Sarraceno. Aqui nessa obra é uma obra de um argentino chamado Dalston House. Essa obra foi encomendada pela Galeria Barbican. As pessoas ficam deitadas no solo, e aí o que vocês estão vendo ali é uma projeção no espelho. Então, o que parece pessoas caindo no edifício são pessoas deitadas aqui. Então, é uma brincadeira, e isso faz parte desse segmento que eu falei da obra em grande escala como parque de diversão, né? Você pode usar essa grande escala de várias formas, entre as quais essa escala de parque de diversões que o Ellis e que o Sarraceno usam, né? Mais à frente tem outro trabalho que é de um artista francês chamado Jean-François Fourtou, que nasceu em 64 e que também faz parte desse segmento de parque de diversões, a arte como diversão, né? A gente tem, aí você vê essa coisa gulliveriana, que é o princípio do trabalho do Fourtou, que ele trabalha ou em escala liliputiana, né, uma escala muito pequena, ou então uma escala gulliveriana, que é essa escala que está aí, né, um homem com todos os objetos pequenos ali. Adiante você vê o contrário, né, você vê mais adiante, a outra imagem, tá vendo? Aí ele faz o inverso, né, ele penetra no universo do Swift, do escritor, né? E faz o homem virar uma figura minúscula diante dos objetos gulliverianos, né? E aí a gente, eu não quero me estender muito, eu vou passando rapidamente. Aí a gente vê um artista de Barcelona, um catalão chamado Jaume Plensa, que é um artista que nasceu em 55, e essa é uma obra que está no Millennium Park lá de Chicago, chamada Crown Fountain, Fonte da Coroa, né, que ele fez em 2004. É uma gigantesca placa de granito que tem 15 metros de altura e tem uma projeção que reflete no espelho d'água, essa água que sai de verdade, né, dessa projeção. E ele usa, além de granito, ele usa aço inox e usa uma tela LED, né, com a imagem dessa boca. Ele faz cabeças enormes também, e ele fez uma cabeça enorme lá em Botafogo, no Rio de Janeiro.
uma dessas cabeças estava na praia de Botafogo que ele fez. Enfim, a grande escala a escala que ele trabalha. Ele não trabalha em escala diminuta como faz o anterior, não, o artista francês. E esse foi um trabalho recente que ele fez lá em Botafogo. A gente vai passar agora para o próximo. Essas são outras cabeças. E esse daqui é um artista britânico que nasceu há 42 anos atrás, 52 anos atrás, tem 52 anos, e é um trabalho de um museu submerso. Enfim, é uma obra para poucas pessoas verem, porque você tem que usar uma máscara de mergulhador para chegar a ver essas obras. São esculturas feitas de cimento, e ela tem até um aspecto ecológico, porque elas viram recifes artificiais, né? São obras que são feitas para serem vistas por poucas pessoas, e essa é uma característica dele, que fundou o primeiro museu subaquático em Cancún, no México. E a gente passa agora para a última exemplo de arte em grande escala, que é uma artista australiana chamada Nike Savas. É uma artista que nasceu em 64, e ela é conhecida por instalações como essas bolinhas, que tem 100 mil bolinhas penduradas em fio de nylon, e são obras imersivas, né? Então a obra imersiva tanto pode ser uma obra com objeto físico como projeção. A própria Regina Silveira fez obras imersivas com projeção digital. Enfim, essa é um exemplo do que é feito lá fora. E agora eu queria passar a palavra para a Bruna primeiro, para ela falar um pouquinho desse projeto de Pernambuco, que é um projeto pioneiro. No lugar que ela construiu esse projeto, tem 6 mil crianças carentes que têm acesso a uma biblioteca digital, que têm acesso a ensino de arte. Enfim, é um projeto pioneiro que está dando muito certo lá em Pernambuco, e que transformou um espaço que era um espaço relegado, né, relegado a passeios de quem conhecia a região, né, porque não dava para passar no meio de tanto mato que tinha e tanta ruína. E ela transformou essa ruína num lugar, num parque hoje. Eu queria que ela falasse um pouquinho dessa experiência. Boa tarde. Bom, vou tentar localizar para vocês um pouco o que é a usina de arte. A gente está no interior de Pernambuco, entre o estado de Pernambuco e o de Alagoas. Então a gente está ali no fim da linha, e essa comunidade, essa vila, ela foi construída para os trabalhadores da antiga usina de açúcar e álcool. Quando essa usina fecha, naturalmente essa localidade perde o poder econômico, a capacidade de gerar economia e cultura. Isso fica ali fechado quase 15 anos. Quando a gente volta a frequentar o lugar e começa a pensar como é que a gente pode mudar aquela realidade. E, bom, por diversos caminhos, né? Hugo França é um grande pensador desse projeto conosco. A gente escolhe cultura, arte e educação para transformar aquele espaço economicamente. Então, a gente começa em 2016... a convidar artistas para conhecerem o lugar, conhecerem a história, a cultura, a arquitetura, e a partir disso propor uma obra para conviver com aquele espaço amplo, né? A gente está aqui para falar de obra em espaço amplo, e aí eu pedi para fazer um vídeo que é um sobrevoo pela usina, onde vocês vão ter uma pequena ideia do que é que acontece lá. Essa comunidade tem 6 mil habitantes. E a gente atua diretamente dentro das escolas. E ao longo desses 10 anos a gente percebeu que conviver com arte, ver obra de arte, transforma o pensar dessas pessoas. A gente está conseguindo ver esse impacto já real. A gente hoje tem estudantes cursando universidade. Isso não acontecia 10 anos atrás. A gente vê artistas nascendo dentro dessa comunidade. E isso é
pelo contato com a arte. Tem muita gente que diz, eu não gosto de arte contemporânea, eu não entendo. Mas visita o parque, é permeado por ela, é tocado. A arte faz você questionar, faz com que você, mesmo que seja um desconforto, você viva aquilo, que você sinta. Então, eu acredito na arte como poder de transformação. E, paralelo a isso, a gente investe na educação real, né? A gente atua diretamente dentro das escolas. A gente tem uma escola de música, onde as crianças que frequentam as escolas, tem uma escola privada e tem as escolas municipais e estaduais, têm acesso à educação artística. Todo artista que passa pela usina de arte, tem alguns aqui, a gente pede para que fale sobre o seu trabalho, conversa com a comunidade, não só com o jovem, mas com todo mundo, explicando o seu pensar artístico, o seu fazer artístico, o que está por trás daquela obra. Então, devagarzinho, a gente vem trazendo conhecimento. A gente leva a comunidade para as exposições que acontecem em Recife. Obviamente, o paralelo, não é uma comparação, mas o paralelo entre o que a gente faz em Inhotim é recorrente, em breve com o Parque Momesso, se Deus quiser. Então, a gente levou um ônibus da comunidade para conhecer Inhotim, para que eles vissem o que conhecessem os paralelos que são similares e quais são as diferenças. Então, a gente está ali o tempo inteiro. Seja bem-vinda, Regina. A Bruna está falando um pouquinho sobre a experiência lá em Pernambuco. Bom, mas é isso. Acho que a usina ela atua nessas diversas frentes. E o que a gente conseguiu com isso? À medida que a gente constrói um parque de arte contemporânea, que a gente provoca as pessoas que venham visitar e que esse fluxo começa a acontecer, isso demanda serviço. Então, depois do projeto, já existem pousadas, restaurantes, as pessoas que se formaram como guias. Tudo isso nasceu com o projeto. Então, economicamente, hoje, a vila gira em torno do turismo que é gerado por um projeto de arte. Então, a gente vem construindo essa cadeia e vem trabalhando para que essas pessoas que antes dependiam de um provedor de emprego passem a ser independentes. Isso é real. E toda essa transformação é muito mais rica se vocês forem lá ver. E a gente tem a honra de ter um projeto da Regina lá. Você quer falar um pouquinho, Regina, sobre a sua experiência lá na usina? O trabalho na usina é um trabalho que foi visto na Bienal, 2 bienais atrás, E é um trabalho que a usina mesmo proporcionou a execução, depois levou para lá. É um trabalho bastante político, mas que agora tem uma presença que parece um extraterrestre na usina de arte, especialmente quando fotografava de cima, né? Ele é um trabalho que quer remeter à violência urbana. Ele é feito de transparências e um percurso difícil. É um labirinto de vidro e cada unidade tem uma marca de tiro. Os tiros saíram todos da imagens de jornal, de revistas, seja uma experiência que temos diariamente. E essas estruturas de vidro são estruturas conhecidas em condomínios como proteção. Então é um trabalho urbano que foi transportado por uma paisagem bonita, e eu fico muito contente de estar num complexo de contribuições de artistas que dialogam diretamente com a natureza, com o lugar. Não se trata de pavilhões onde se coloca dentro obras de arte, mas sim se passeia entre as obras e se conversa com o lugar. Só isso. Bom, só para explicar aqui onde é que essas obras estão inseridas, né? Quando a gente começa o projeto, a gente entende que a gente quer obra a céu aberto. Então, onde antigamente era a pista de pouso do avião, a gente projeta um jardim botânico. Tudo que vocês veem aí
foi plantado ao longo desses 10 anos. Quando a gente começa o projeto, a gente está numa região de monocultura, né? Era cana-de-açúcar, e essa área específica onde o parque se desenvolve era a pista de pouso do avião. Então não tinha nenhuma árvore. Esses lagos que vocês veem são todos lagos artificiais que nós cavamos, mas eles são abastecidos por nascente, a água vem por gravidade, enche as 3 lagoas e ela sangra para o rio, então essa água é recorrente. E a gente vem trabalhando nessa reestruturação também natural, né? Os animais estão voltando, a gente consegue perceber o impacto do plantio dessas árvores. Bom, acho que é um pouco isso o nosso trabalho. Vou aproveitar um pouquinho a Regina falar um pouquinho do trabalho dela. A Regina preparou umas imagens sobre a evolução do trabalho dela desde 82. A Regina foi uma pioneira no uso de espaços públicos para fazer arte. Então ela preparou esse PDF com 15 imagens. Vamos mostrar, e a Regina podia falar um pouquinho sobre cada uma dessas imagens. A partir dessa primeira imagem, que é de 82, era um outdoor, né? Bom, eu estou aqui para falar de arte pública e do artista em espaços públicos e nas escalas grandes também. Essa semana eu vi uma linda exposição do Paulo Pasta, formada por pequenas pinturas que remetem a arquiteturas diversas. E ele fez isso ao mesmo tempo que eu estou planejando e executando uma coisa enorme para um parque no Estoril. Então, qual a diferença de intenção dos artistas? Eu acho que depende da poética que ele está explorando e depende da sua intenção. Então, eu quero dizer que essas obras... As minhas obras, quase todas, foram realizadas industrialmente e tem a ver com uma intenção de se meter no espaço público e de alterar a percepção e a experiência daquele lugar. Então, esse outdoor aí, que aparece, foi feito numa exposição de artistas mulheres no início dos anos 80, promovida pela Ruth Cardoso, e eu fiz esse outdoor junto com um conjunto de outdoors feitos por artistas mulheres, quase todas minhas alunas nesse período, né? Então foi uma experiência urbana que se seguiu. Eu trouxe apenas uns poucos exemplos, tá? Eu acho que tinha uma imagem anterior? Não. O dígito também é desse período. E foi feito no primeiro painel eletrônico de São Paulo. Na verdade, era um painel analógico, feito de lampadinhas. Então, e fez parte de uma exposição chamada Arte Acesa, e foi o primeiro painel eletrônico de São Paulo, localizado na Avenida São João. Então, um conjunto de artistas utilizou esse painel e era uma experiência diversa das que eu tinha tido até então. Também com base nessa necessidade de ocupar o espaço urbano, eu fiz essa obra que hoje pertence à coleção do Itaú. É uma sombra gigante do super-herói, supostamente em cima do edifício, e acompanhada durante 6 noites por uma animação pequena do super-herói que movia a sua capa. Então, essas intervenções no espaço urbano respondem à minha posição, quase uma crença, nas funções da arte de provocar mudanças de percepção e experiência dos lugares. Eu já encontrei pessoas que na época eram crianças ou adolescentes que se lembravam desse super-herói na Avenida Paulista. Então, são obras anônimas, são obras que não requerem
uma autenticação assim de autoria, como essa mosca que passeou durante 5 noites em diversos bairros de São Paulo. O disco voador também foi outra presença noturna dentro de umas exposições seriadas que se faziam em São Paulo nos anos 80 e 90, mas ele continuou no meu repertório e até o presente eu andei fazendo discos voadores em realidade aumentada, uma exposição aqui no MAM e outra que eu fiz em Barcelona. É uma animação, pode acessar. O disco voador tem uma trilha sonora e ele é acessado com QR Code, que estava na porta do museu. Ele vem, é uma animação que dura 1 minuto, tá? E ele está disponível como arquivo. Eu levei ele para Barcelona, na minha exposição lá no ano passado, e ele está pronto para voar. Pertence à imagética dos discos voadores, tal como imaginávamos nos anos 50, 60. Esse trabalho também foi feito em espaço público e foi feito em Havana, na Bienal de Havana, num estacionamento que tem o barco, tem a cucaracha, tem um tanque de guerra, tem todo aquele vocabulário que a gente atribui à Revolução Cubana. Está feito diante do Palácio da Revolução. Ficou ali por alguns meses. A efemeridade não é uma questão para mim. Ela pode existir enquanto ela durar, produz o seu efeito. Aqui é uma obra que eu fiz, que alguns reconhecem, na fachada do prédio desse prédio. Durante a Bienal, 28ª Bienal, foi uma das primeiras vezes em que eu executei um trabalho tão grande, de larga escala, executado industrialmente por uma turma que recortava o vinil, e está mais ou menos no período em que eu passei a esses procedimentos de usar marcas gráficas que pudessem ser feitas à distância por outras equipes e planejadas por mim e pudessem ocupar territórios vastos, arquiteturas diversas pelo mundo, né? Então, a história é longa, eu trago apenas o primeiro exemplo, né? Adiante. Aqui, dentro da minha conversa com arquiteturas diversas, o Palácio de Cristal de Madrid, foi em 2005, em que eu tive que ir 5 vezes ao lugar para entender o que fazer naquela arquitetura, toda transparente, e eu imaginei uma narrativa de um acontecimento que teria rompido todos os vidros do palácio. Então, foi feito de uma maneira fotográfica, depois impressa digitalmente, e o palácio era ocupado por poucas obras que falavam da transparência e da luz. Havia essa backlight na entrada, com essa sombra, e foi esse tipo de narrativa. A experiência de estar dentro era muito significativa e importante, porque mudava de acordo com o sol. Aqui, entre as marcas que transitavam pelo mundo, no sentido de marcas indiciais,
são índices, narrativas no Museu de Taipei. No Museu de Taipei, em que aqui no MASP também foi recoberto com uma imagem de bordado, de céus bordados, que ficou durante alguns meses aqui na avenida. Esse mais recente é no Museu de Seattle, no Museu de Seattle, no pavilhão no jardim. Ficou durante um ano lá. Na verdade, essas marcas podem ficar um tempo indefinido, né? Essa aqui trouxe alguns dados da minha experiência com arte pública, quando deixada na cidade, e a pouca educação, pouca hábito que tem o Brasil de arte pública, né? Então, essa obra que foi feita para a Universidade Cruzeiro do Sul, ela logo foi depredada quando o reitor perdeu a gestão da praça, e na reclamação a prefeitura pintou tudo de cinza, ou seja, também acabou com o trabalho que tinha a cor, a sombra, e depois foi depredada de novo. Então ela não existe mais. Aqui é outro caso da calçada da biblioteca pública, né? Que ela existiu durante mais de 10 anos, né? 12 anos, mas logo começou a ser depredada também pelos próprios serviços públicos. A Sabesp, por exemplo, vai fazer um concerto, abre um buraco maior do que precisa e depois preenche com um cimento preto. Então, apesar de eu ter deixado 2 toneladas de pedras preparadas e arquivos digitais, não há quem cuide e se preocupe com isso, né? Uma obra bem conservada, pública, é na Universidade de São Paulo. Tem essa praça, frente ao restaurante, circundada por labirintos, e tem essas pegadas embutidas na pedra. Coleções particulares também podem ter um trabalho como a coleção Yunis, encampou essa obra do começo do milênio, com os insetos perigosos, e está na piscina da casa. Então, obras em coleções privadas geralmente implicam a aquisição dos arquivos, para serem refeitas quando houver necessidade, né? Essa é a obra que tem na usina, e tem lá uma pequena imagem que mostra a visão de cima. Essa aqui é uma intervenção, é a última imagem que vamos ver, a intervenção que eu fiz no sul da França, numa residência, onde esse aqueduto romano se oferecia como programa de intervenção para os artistas residentes. E o que eu fiz foi botar fogo no aqueduto. Tem um vídeo também, havia um som também, dentro do meu lado catastrófico. Tem uma altura de 4 a 5 andares, né? Olha, com água. E depois vem o fogo de novo. Fogo e água. Se chama Perpetuum. Mostramos. O Urandi queria mostrar um pouquinho o Parque Geminiani lá no Paraná. Ele tem um vídeo também que ele vai mostrar de 4 minutos. Quer mostrar agora, Urandi? Bom, eu queria 2 minutos antes. Tá. Bom, parabéns, Regina. Nós não temos uma obra dela lá no nosso parque. Ainda. Porque eu tenho um plano para ela. Eu preciso muito ter uma conversa com a Regina
para que nós possamos ter uma obra, e já tem o local aonde colocar. Preciso levá-la lá. E fico com inveja de você, fico com inveja da Bruna de ter essa obra tão maravilhosa. Bom, deixa eu dizer a vocês, eu coleciono arte há 55 anos, né? Fico feliz de ver aqui artistas que estão com obras lá. Estamos construindo o pavilhão do Paulo Pasta, que generosamente doou 12 obras. Então nós estamos construindo o pavilhão Paulo Pasta lá, que já tem um projeto, já está pronto, estamos prestes a iniciar a construção. O Dálio, que está aqui, que tem uma obra belíssima também lá no parque. Então, maravilha. E tantos outros. Muito bem, rapidamente para dizer o seguinte: depois de 55 anos, o que fazer com tudo isso? Que é uma maravilha. A minha vida é arte. A minha vida toda é arte. Então eu respiro, eu durmo, eu acordo, é arte. Com todo. Então, na verdade, a minha obra é a obra de todos os nossos artistas brasileiros. Eu me concentrei em fazer uma coleção de artistas brasileiros. O artista pode ter nascido num outro país, por exemplo, temos a Miriam aqui, que é do Flavianos, que é da Grécia. Ele nasceu na Grécia, mas desenvolveu a sua poética aqui. Então ele é um artista brasileiro e está lá no nosso museu. Muito bem, pessoal. Lá nós temos uma fazenda, e nessa fazenda tinha um vale belíssimo, que tinha das nascentes, belíssimas nascentes, e que correm e que vão desaguar no rio Tibagi. O rio Tibagi é uma maravilha. Agora, todo esse vale estava degradado. Então, nós, com um amigo, Rodolfo Geiser, fizemos um belíssimo projeto e recuperamos toda aquela região. Mais de 250 espécies, árvores da Mata Atlântica. Então, está tudo lá. Há 15 anos estamos lá e não conseguimos abrir ainda para o grande público, não é? A Bruna dizia que há 10 anos ela está lá. E que maravilha ouvir a Bruna falar do trabalho que ela desenvolve com as crianças menos favorecidas. Nós já estamos também desenvolvendo um trabalho educativo com as crianças das escolas públicas de Biporã, é a cidadezinha vizinha, e tem sido uma maravilha, não é? Aquelas crianças chegam e é feito um trabalho em sala de aula antes deles irem. Depois eles vão e são impactados por todas aquelas obras ao longo, que são mais de 100 obras agora. Aqui no videozinho eles vão dizer que são 80, mas já tem mais do que 100 obras espalhadas pelo parque. Dos nossos grandes mestres, não é? Estão lá. Então aquelas crianças fazem um trabalho antes, depois vão e se deparam com a obra que eles viram em sala de aula e são impactados por aquilo. É impagável a alegria que você vê nos olhos daquelas crianças, na reação daquelas crianças que nunca viram aquilo, não é? E depois voltam para a sala de aula e tem ainda um trabalho a ser feito. De tal maneira que nós estamos já trabalhando nesse aspecto lá, Bruna, com as crianças, do educativo. E estamos formando grupos. Agora o site já está no ar. E estamos formando pequenos grupos para visitar o parque, que será aberto ao grande público, provavelmente em novembro deste ano ou maio do ano que entra. Bom, de qualquer maneira, para dizer para vocês que tem sido os melhores anos da minha vida, que eu posso agora ver a coleção, que sempre fui adquirindo ao longo de todo esse tempo e guardando.
E agora não, nós temos os pavilhões que vão abrigar, cada pavilhão vai abrigar o núcleo da coleção. Desde as urnas funerárias e pias batismais, passando pelas plumárias dos povos originários, passando pela arte sacra, né? Que é uma coleção extraordinária, que segundo Carlos Lemos, ombreia com a coleção do Museu de Arte Sacra de São Paulo. Né? Então, e depois a Mão do Brasil, a arte popular. Esse é um projeto que a Bia Lessa está trabalhando. Ela imaginou uma escola de samba. Então, a Bia é gênio. Então, na entrada do pavilhão, você se depara com as carrancas do Rio São Francisco, aquelas verdadeiras carrancas, né, navegadas. Então, é uma maravilha que nós vamos ter nesse pavilhão, a Mão do Brasil. Depois o mobiliário, desde o século XVII, a Lina Bobardi, Zanini, todo está lá nesse pavilhão do mobiliário. Depois nós temos a Pinacoteca, que são então as pinturas. Maravilha! Nós temos lá, desde dos viajantes do 19 até Vânia Mignoni, que me recordo aqui o nome dela, que gosto tanto da pintura dela, que é aqui de Campinas. E perpassa por todos esses períodos da história da arte brasileira. O pré-modernismo, o modernismo, Anita Malfatti, Tarsila, Segal, Rego Monteiro, todo está lá nesse pavilhão da Pinacoteca. Então, é um panorama da arte brasileira. Eu me dediquei a estudar e colecionar a arte brasileira até os dias de hoje, e de vez em quando, vocês sabem, colecionador é como um vício, né? Você, de repente, alguém fala de uma obra de um artista que está agora com seu ateliê e se despontando. Então, é como aquele que gosta de uma boa cachaça e sabe que tem uma cachaça lá no fim da linha, ele corre lá para ver. Então, isso é o colecionador que realmente é apaixonado. A minha vida sempre foi pelo olho da alma, que não é? É o coração. Então, eu sempre olhei a arte brasileira com o meu coração. Nunca fiz concessão. É quando a obra tem um diálogo comigo, é que então ela entra para a coleção. Isso realmente tem norteado a minha vida com muito prazer, muita alegria. Não é? Claro, a vida, como bom, não vou citar pensadores para não parecer muito, mas enfim, a vida, ela não é fácil. Ela é como sempre cito aquela oração cristã, né? Salve Rainha, quando você diz assim: nesse vale de lágrimas. A gente vive num vale de lágrimas, mas na verdade você tem momentos belíssimos quando você vê uma obra da Regina, não é? Essa obra que está instalada lá, isso é uma maravilha. Uma obra do Tosi, que está lá, aqui fazendo companhia conosco, não é? Então são tantas obras, são tantas maravilhas. Bom, não quero tomar muito tempo. Então, breve nós teremos lá esse museu que é P-Arte. Agora nós temos o nome do museu, é P-Arte Parque de Mignani Momesso. Ele tem 1,6 metros quadrados, quer dizer, 1,6 o Ibirapuera. Portanto, é maior do que o Ibirapuera. Realmente uma... Desculpa de eu usar tantos adjetivos para a obra, mas é que pai e mãe nunca falam mal do filho. Então, estou lá sempre e doei tudo isto para o Instituto Luciano Momesso, que eu faço homenagem a um sobrinho meu que foi cedo e que cuidava da coleção. Então,
tudo isso está sendo doado para o Instituto Luciano Momesso, para ficar para todos nós. Porque eu sempre digo, não é? Alguns já ouviram isso aqui, a máxima que vão-se os anéis e ficam os dedos não é verdadeira. Vão-se os dedos e ficam os anéis, não é? Então toda essa obra ficará aí, que é de todos, não é, Regina? É isso. Bom, vamos então só para olhar um pouquinho o que nós estamos fazendo lá. E todos estão convidados a visitarem o parque, que vai me dar uma alegria enorme, ok? Então vamos lá. Agora tem mais um. Olha aqui. Um lugar surpreendente, elegante, rico em conhecimento, está sendo construído a 25 quilômetros de Londrina, pertinho. Faz ideia o que é? Eu te apresento o PEARTE, o maior museu a céu aberto de arte brasileira do mundo. Exagero dizer isso? Eu também achava, até conhecer esse grande parque com mais de 80% das obras já concluídas, que fica na área rural do município de Ibiporã. O idealizador é Orandi Momesso, um colecionador de obras de arte e amante da natureza. A fazenda onde se localiza o parque passou por uma importante recuperação ambiental antes do início das obras. Foi feito replantio de árvores, mais de 250 mil mudas, criados corredores para a fauna e diversos espelhos d'água. Um projeto paisagístico para valorizar e preservar a Mata Atlântica. O parque reúne obras renomadas da arte brasileira. São peças que vão estar em exposição nos 12 pavilhões do parque, 3 já estão construídos. São grandes espaços como este, em comum, todos com uma vista de tirar o fôlego. Além de 80 grandes obras que já estão instaladas ao ar livre. Esta, por exemplo, o Espaço Arco-Íris, do artista Yutaka Toyota, retrata o símbolo da união entre Brasil e Japão. A ponta da escultura está direcionada para o país asiático. E lá, na Terra do Sol Nascente, o artista instalou a outra metade desta obra, que aponta a direção do Brasil. Este museu a céu aberto é daqueles destinos inesquecíveis para quem aprecia arte e natureza. O público aguarda ansioso pela abertura, mas já é possível convidar novos parceiros para este projeto. Enquanto os espaços vão ganhando forma, a administração abriu a oportunidade para que empresários e pessoas da sociedade sejam apoiadores desse legado. Aliar marcas de negócios, a arte e a cultura é uma estratégia poderosa para criar vínculos mais fortes com o público que vão muito além da publicidade tradicional. Apoiar este museu a céu aberto, o PEARTE, é também demonstrar compromisso com a sociedade. Pense nisso. É isso.
Obrigado, Orandi. Eu queria voltar à Regina e fazer uma pergunta para a Regina, porque vários museus internacionais tinham aberto espaço para obras em grandes dimensões. E um exemplo é a Tate Modern, que inaugurou a Turbine Hall com uma obra do Olafur Eliasson, um dinamarquês, nascido na Islândia, mas dinamarquês, que era uma obra que imitava o sol, e com 20 mil lâmpadas aquecendo a Turbine Hall. E logo em seguida, 4 anos depois, a colombiana Doris Salcedo fez uma obra no mesmo espaço, na Turbine Hall, que era uma rachadura no chão do museu de 176 metros. Bom, a Regina falou que ela entende a obra em grande escala de uma outra forma, não como uma obra para impressionar, mas uma obra para fazer pensar. E a Regina é uma artista que tem uma atividade política, enfim, sempre teve uma postura política muito forte desde os anos 80. E eu queria falar com a Regina, conversar um pouquinho com ela sobre essa questão da grande escala. Essa grande escala, ela significa automaticamente diversão, entretenimento, ou se ela pode ser de fato uma arte para chamar a atenção para problemas sociais, como você fez na Bienal? A arte em grandes dimensões no espaço público pode ser feita para perturbar. Alan Kaprow, um artista americano, entupia ruas inteiras com pneus, por exemplo. Richard Serra também fez muitas obras superdimensionadas que perturbam o percurso, né? Então depende da intencionalidade do artista. Eu acho que obras para perturbar existem bastante. Você falou do Kaprow e você acha que tem um espaço hoje para experiências como o do Alan Kaprow, que foi de fato o inventor do happening, né? Foi o homem que criou. Estamos falando dos anos 70, de uma equação chamada Arte-Vida, que convocava os artistas para happenings, intervenções e performances. Hoje a cena mudou, mas eu acho que aos museus cabe abrigar esse tipo de obras. Eu mesma tenho obras em museus numa situação muito peculiar. Por exemplo, no próprio museu de Taipei, que eu mostrei aqui, eles têm os arquivos daquela obra e já me pediram modificação para mostrar a obra no espaço interno do edifício. Então eu mesma fiz uma configuração nova. Isso implica num outro tipo de concepção da permanência. Então a permanência pode ser transitória e adquirir diferentes formas. O próprio Museu de Houston, por exemplo, já está na 3ª versão de uns arquivos que eu fiz com pegadas acumuladas, né? Então, não é que seja uma intervenção feliz, não é uma coisa bastante perturbadora também, né? Então, depende da intenção do artista e da poética que ele investe, né? Agora eu vou fazer uma pergunta para os dois, para Bruno e para o Orandi. Os dois parques são parques que têm uma preocupação não só cultural, no sentido de promover a arte brasileira, mas também a ecologia. Como é que a arte pode ajudar nesse quesito ecológico? E se os dois parques são, de fato, uma complementação do trabalho que o Bernardo Paes fez em Inhotim, ou que diferença tem de Inhotim, o parque de Pernambuco e o seu parque? Olha, com todo respeito ao Inhotim, mas eu pouco me refiro ao Inhotim, porque o pessoal imagina que nós fomos buscar, enfim, como seria, vamos dizer, uma cópia ou coisa que o valha. Não. Quando eu fui para o Paraná, porque eu nasci no norte do Paraná, então é como eu sempre digo e cito, né, o nosso escritor, Fernando Pessoa, o rio da minha aldeia, né? Então eu fui atrás do rio da minha aldeia, que está lá no norte do Paraná. O Inhotim é um parque, se eu posso chamar de parque, eu chamo mais de um jardim,
É uma coisa extraordinária, é maravilhosa. Mas não é o nosso propósito. O nosso propósito é arte e natureza, e nós temos muitos horizontes. Você sai de uma mata, de uma pequena, vamos dizer, floresta, e você olha ao longe e você vê a escultura do Tosi. Então você contempla, é uma simbiose, é uma união entre a arte e a natureza, não é? Então está lá a criação do homem e a criação de Deus, se posso dizer isso. Então é essa união da arte e da natureza que nós temos tido uma resposta extraordinária da natureza, não é? Porque ali era só o rio que corre lá estava todo assoreado, e hoje você vê, depois de 15 anos de plantio da Mata Atlântica, aquilo é uma obra de arte, é uma maravilha, né? E depois então você encontra, por exemplo, o Zé Rezende, você vai por um caminho e você depara com aquela obra extraordinária do Zé Rezende. Ou você entra no pavilhão e vê o Ângelo Venosa, que nos deixou muito prematuramente, com uma obra extraordinária, Aiole de Freitas e tantas outras obras que nós brasileiros, né, que os nossos brasileiros criaram. Eu, como disse, eu me dedico ao artista brasileiro. Eu estou vendo o Toninho falando muito sobre os museus estrangeiros, sobre artistas estrangeiros, mas nós temos que falar muito também dos nossos artistas brasileiros, né? Eu acho que é isso. Temos que dar... Claro, nós fomos colonizados, temos o colonialismo na alma, né? O Brasil é um melting pot, é essa etnia que está sendo criada, a única no mundo, não é? Então nós temos aqui uma convivência de todas essas etnias e trazendo contribuições extraordinárias desses artistas, vamos dizer, nascidos em outras plagas. Então é isso. É isso, não sei se respondi a pergunta, mas eu fico muito Orandi, feliz, Toninho, me permite. Com todo respeito, Orandi. Me todo desculpa. respeito, eu sei que você está criando uma obra para o futuro com artistas brasileiros, mas o que eu vejo aqui em São Paulo, por exemplo, quando você vai na Faria Lima e vê um painel do Damon Hirst na Faria Lima, isso significa muita coisa. Significa que as pessoas estão preferindo os artistas estrangeiros para decorar bancos e decorar instituições financeiras do que artistas brasileiros. Quando eu chamo atenção para isso, quando eu chamo atenção da Turbine Hall, por exemplo, que vira entertainment, a arte não pode virar entretenimento, a arte não é entretenimento. E o que a arte está sendo feita, o que estão fazendo com a arte é entretenimento. Quer dizer, você põe bolinhas do Damon Hirst, paga 10 milhões de dólares para colocar um painel de 7 metros de altura num banco. E onde estão os artistas brasileiros? O Tosi é artista brasileiro. As encomendas dele não chegam a esse preço. Quer dizer, eu não estou defendendo o artista estrangeiro aqui, eu estou muito pelo contrário. Os exemplos que eu citei são exemplos de arte de entretenimento, e eu acho que a arte não é isso. A arte contemporânea, ela é muito narrativa. Talvez seja isso a coisa mais fácil para o contemporâneo, né? Mas, Antônio, com todo respeito, é porque talvez os artistas estrangeiros tenham um valor astronômico e o pessoal da Faria Lima adora pagar preços astronômicos. Pode ser isso também, não é verdade? Agora, o Paulo Pasta está aqui não concordando, né, Paulo? Tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte: o nosso museu é voltado para os artistas que fazem a arte do seu povo, a arte brasileira. É isso. Veja bem, veja novamente Fernando Pessoa. Ele diz: o Tejo é extraordinário.
ele vem de Portugal e vai passando por... Ele vem da Espanha, de Espanha, e atravessa todo Portugal e deságua no Atlântico. Mas ele diz, mas o Tejo não é o rio da minha aldeia. Porque o rio da minha aldeia é o rio da minha aldeia. Evidentemente que Damien Hirst, Picasso e todos os grandes artistas, Van Gogh, citando alguns aqui, são extraordinários. Extraordinários, mas eles não são da minha aldeia. Da minha aldeia é o Paulo Pasta, é o Segal, é o Tosi. Esses são os que estamos criando a nossa consciência, a nossa cultura. É isso que nós precisamos. A nossa cultura nessa formação, nesse caldo extraordinário. É isso que nós queremos. Queremos para as nossas gerações e sermos um país extraordinário. Que esse é o nosso destino, realmente. Posso falar um pouquinho da usina agora, da experiência da gente? Eu tenho, acho que é muita honra quando fazem esse paralelo entre a usina e Inhotim. Eu sou uma grande admiradora do trabalho. Eu acho que quanto mais espaços expondo e trazendo arte, principalmente fora do eixo, como você está fazendo, como o Bernardo fez e como a gente faz, exato, é o nosso trabalho, louvável. A gente está levando arte para lugares onde antes era muito difícil que uma pessoa de Água Preta se desloque a Recife para ter acesso a museu. Então, eu acho que todas essas ações são importantes. Na usina, o que a gente faz? Eu não tinha uma coleção, não é um projeto onde eu estou expondo algo que eu colecionava. Eu convido os artistas, Júlio é um artista no momento em residência, para conhecerem a história do lugar. A gente fala de um território. E a partir daí, ele mesclar o que ele viveu ali com o trabalho que ele desenvolve. Esse é o lugar ideal para a gente, o modelo ideal. Então, nós temos, sim, artistas internacionais que são muito queridos, mas eles visitaram o lugar, eles viveram aquilo, eles falaram com aquelas pessoas, eles trocaram experiências e, a partir desta troca, nasce a obra. Nem sempre nasce a obra. Às vezes a obra vai ser instalada, mas ela tem uma releitura, né? A gente tem a obra do Alfredo Já, O Claro Escuro, foi exposta aqui em São Paulo. Mas a obra diz, o velho mundo está morrendo e o novo tarda a nascer. Nesse claro escuro surgem os monstros. Alfredo, quando foi lá, escolheu o lugar onde instalar a obra. E quando foi falar com a minha comunidade, ele diz, esse claro escuro que vocês estão vivendo aqui é um monstro do bem. Vocês estão vivendo esse limbo, a gente está realmente nesse processo de transformação de um velho mundo para um novo mundo, de muita esperança. Então, acho que independente da nacionalidade do artista, o importante é que aquilo faça sentido. Eu acho que toda ação que leve arte é louvável. E aí, como é que Esse gritinho aqui, ó, é de uma mocinha da comunidade que está aqui em São Paulo estudando artes cênicas. E isso acontece porque está convivendo com a arte. Então, e eu acho que essa parte em que você atrela, né, arte e ecologia, que faz parte dos 3 projetos que a gente está falando aqui, é um processo de educação. Preservação ambiental passa também por educação. É muito lamentável que sua obra de arte pública tenha sofrido vandalismo. Mas isso a gente sofre lá na usina com vandalismo e a gente faz o quê? A gente educa. A gente chama a comunidade para perto e diz assim, por favor, não risca nossas árvores, por favor, preserva essa obra. E quando existe um senso de pertencimento, aquilo não é meu, aquilo é nosso, é da comunidade, você preserva porque é seu também. E isso vale para a natureza. Acho que é muito nesse caminho que a gente trabalha.
Acho que a Regina quer falar alguma coisa, Regina? Eu quero fazer uma confissão aqui. Eu nunca fiz muita questão de ser artista brasileira só, tá? Eu me considero uma artista, ponto. Uma artista, boa, incrível. Ponto. Um artista pode ser do mundo, pode ser do interior do Brasil, pode ser de qualquer lugar. Também também tenho reservas a ser conhecida como artista mulher brasileira. Também acho muito chato essas classificações. Sempre fui assim, tá? Então, eu acho que está certo você escolher os artistas brasileiros. Com todo respeito, mas quando eu fiz a minha coleção, que eu comecei a fazer a minha coleção, numa conversa que eu tive com uma colecionadora que não está mais entre nós, que era uma colecionadora que morava aqui no Brasil há muitos anos, Anitta, me foge o segundo nome da Anitta, e ela dizia, eu disse, Anitta, você coleciona só artistas brasileiros? Eu era muito jovem, deveria ter uns 23 anos, isso faz muito tempo. Então, ela me disse, eu coleciono artistas brasileiros porque se eu comprar um impressionista, meu dinheiro todo vai embora. Então, eu prefiro formar uma coleção com os artistas brasileiros que são extraordinários quanto os artistas estrangeiros. Mas no meu caso, eu adoro todos os artistas. Não há uma separação. Apenas a minha dedicação é para quem olha para a sua cultura e devolve a sua criação para todos nós. É apenas isso, não é? Então, são escolhas. Apenas isso, é uma escolha. Escolhas. O Dandir, só uma observação. Eu acho que a definição de cultura é a soma de todas as culturas. Não existe uma única cultura. A cultura é a soma de todas as culturas. A tua coleção é formada por uma alemã, Lori Koch, um italiano, Volpe, Paulo Paz, que é descendente de italiano. São várias culturas, não é a cultura brasileira. A formação. Toninho, desculpa. É que tem a ver com a nossa cultura. A Lori, quando chegou aqui, era uma menina de 12 anos e ela foi, o meio a fez, né? Ela já tinha no seu DNA todo aquele embasamento, mas o meio fez com que ela, não é, fizesse a captação do meio e a devolução, não é? A antropofagia, vamos dizer, que ela devolve aqueles trabalhos maravilhosos da Eleonore Koch. Provavelmente e o Brasil é o que, Antônio? O Brasil é formado por todos estrangeiros, que somos todos estrangeiros nesse país, não é? Até os índios são estrangeiros nesse continente. Então é isso. É apenas um olhar para o que se faz aqui no nosso país continente. Mas quando eu vejo, por exemplo, a Bruna, com esse trabalho maravilhoso que ela desenvolve lá no Recife, o Inhotim, o Orandi no Paraná, mas isso é uma maravilha. É que o Brasil realmente está despertando, os grandes empresários estão despertando para isso. Como diz Ferreira Goulart, a vida não basta, precisamos da arte, não é? Então é isso. Bom, eu queria agradecer a todos os presentes, a Orandi, a Regina Silveira, a Bruna, obrigado pela presença, e obrigado pela presença de todo mundo, e agora temos mais um debate.